Joseph Murphy, Como usar as leis da mente. Capítulo 1. Como funciona a nossa mente. Nós temos uma única mente, mas existem para ela duas fases ou funções. Neste capítulo, pretendo tornar claras e compreensíveis essas diferenças. Cada fase é caracterizada por um fenômeno que lhe é peculiar. As duas podem agir independentemente, mas isso não significa que sejamos dotados de duas mentes. Neste livro, o leitor aprenderá como usar essas duas fases devidamente sincronizadas, harmoniosa e tranquilamente, e com isso a sua vida correrá também harmoniosa, saudável e abundante. Os termos usados para designar as duas funções da mente serão os seguintes: mente objetiva e mente subjetiva, mente consciente e mente subconsciente. Há quem denomine os dois estados de consciência como supraliminal e subliminal, conforme era usado pelos antigos psicólogos. Em todo o livro adoto sempre os termos consciente e subconsciente. A mente objetiva ou consciente toma conhecimento do mundo objetivo por meio dos 5 sentidos objetivos, ao passo que o subconsciente ou subjetiva é a inteligência que se manifesta em todos os estados, condições subjetivas, como acontece nos sonhos, visões noturnas, soluções para problemas e fonte de inspiração, a orientação, as curas, etc. A mente subconsciente é aquela que cuida de nossos órgãos vitais quando estamos entregues a um sono profundo. É ela quem se encarrega de nossa respiração, da circulação do sangue, do coração e de todas as outras funções essenciais para o perfeito funcionamento do corpo. A mente consciente é a que nos orienta em nosso contato com o meio ambiente. Através dos 5 sentidos, estamos sempre a par do que acontece pela observação, experiência e educação. Sugestões ao subconsciente. O nosso subconsciente é sensível às sugestões e é controlado por elas. Um dos corolários da lei da sugestão é que o subconsciente não participa de raciocínios indutivos, e isso significa que ele não estabelece uma linha de pesquisa por meio da coleta de fatos, nem de sua classificação, e tampouco estima seus valores relativos como prova. O seu método de funcionamento é puramente dedutivo, e isso acontece quer a premissa seja verdadeira ou falsa. Em outras palavras, as suas deduções de uma premissa falsa são tão logicamente corretas como uma que seja verdadeira. Assim, quando se sugere a uma pessoa hipnotizada que ela é um cão, ela logo aceitará isso e passará a agir como se o fosse, desde que tal lhe seja materialmente possível, sempre acreditando que é realmente um cão. É bem provável que muita gente já tenha visto pessoas hipnotizadas aceitando o papel que lhes é sugerido pelo hipnotizador, já que aceitam piamente a sugestão que lhes é imposta. É possível, por exemplo, que uma pessoa hipnotizada aceite ser o próprio presidente Roosevelt, e se em alguma ocasião de seu passado ela ouviu os discursos do presidente, a sua personalidade pode ser abafada completamente pela influência da sugestão. Aceitaria então o fato de ser o falecido presidente. 2 sugestões opostas. Nós temos a força para rejeitar as sugestões de outras pessoas, já que elas só terão força se forem aceitas, porque então se tornam um movimento de nossa própria mente ou uma autossugestão. Se dissermos, por exemplo, a um empresário ou um profissional liberal que tenham plena confiança em seu valor e que acreditem no sucesso de seus empreendimentos, que eles vão fracassar, a reação deles será apenas uma risada de desprezo, já que consideram a sugestão como ridícula. Na verdade, a sugestão poderá até mesmo agir como um estímulo para a sua convicção de capacidade, prosperidade e uma vida de triunfos.
O subconsciente aceita a possibilidade de duas ideias. Como uma pessoa pode cuidar da sugestão do enjoo do mar? Em um de nossos seminários numa viagem marítima, uma mulher sugeriu a uma praticante do grupo que ela parecia estar enjoada e pálida e que aquilo poderia ser devido ao mar grosso e agitado. A outra, no entanto, estava preparada. Sabia o que fazer e então a sua resposta foi: "Eu vim aqui para me divertir bastante. Vou acompanhar o ritmo das ondas grossas. Acho até que é uma maravilha." Dessa forma, ela neutralizou a sugestão negativa da outra. As sugestões negativas de outras pessoas, para serem eficazes, devem refletir em nós um espírito parecido. É preciso que haja em nosso subconsciente um padrão de medo, já que sem isso o efeito será nulo. É preciso nos lembrarmos sempre que podemos nos sintonizar com a presença e a força infinita que existe dentro de nós. Quando nos alinhamos com o infinito, sempre criamos gradativamente uma imunidade a todo o mal e às falsas sugestões. O treinamento precoce. Todos nós, quando ainda éramos jovens, maleáveis e altamente impressionáveis, recebemos sugestões a respeito de crenças religiosas, opiniões, superstições, falsas crenças e preconceitos de nossos pais, tios, tias, padres, professores e outras pessoas. E todos nós aceitamos as sugestões, as crenças, o linguajar, os costumes e tradições das pessoas mais velhas que nos cercavam. Não tínhamos outra escolha. Não podíamos recusar suas sugestões e ensinamentos, já que ainda não havíamos atingido o ponto em nossas vidas onde era possível o discernimento e a capacidade para diferenciar entre o falso e o verdadeiro. Ninguém nasce já com crenças religiosas, temores, tabus ou restrições de qualquer espécie. Todos nós nascemos inermes, ignorantes e completamente à mercê dos pais ou daqueles a quem somos confiados. Ao nascer só conhecemos dois temores: o temor da queda e o temor do barulho, e ambos representam o sistema de alarme que Deus nos dá para nossa proteção. Só mais tarde contraímos todos os outros temores. Sempre aconselho as pessoas a examinarem a origem de seus temores, suas crenças e seus conceitos religiosos para verificarem se eles contribuem para a sua saúde, felicidade e paz de espírito. Todos podem erradicar e expurgar do subconsciente qualquer coisa que tenham aprendido, adquirido ou copiado durante a mocidade. Em outras palavras, nós podemos recondicionar ou reprogramar o nosso subconsciente ao longo das verdades eternas, que são universais e pertencem a todo mundo. Essas verdades eternas são as mesmas de ontem, de hoje e de todo sempre. Como uma pessoa pode limpar a sua mente? Uma senhora idosa, professora aposentada, explicou-me como conseguira erradicar aquilo a que chamava as suas crenças religiosas estranhas, grotescas, irracionais, ilógicas e sem base científica. Ela lera em uma revista uma declaração feita por Einstein, onde ele dizia: "A ciência da religião fica capenga e a religião sem ciência fica cega." Ela estudou as religiões do mundo, inclusive a unitária e a ciência religiosa, e leu O Poder do Subconsciente, e a leitura desse livro encheu-a de surpresa. Disse ela que fora como uma campainha de um despertador que a obrigasse a acordar de uma longa letargia religiosa. Então, ela começou a rezar sistematicamente a seguinte oração, sabendo que assim apagaria todos os falsos conceitos de Deus que existiam no mais profundo recesso de sua mente, como se estivesse falando num gravador que automaticamente apaga o que acha errado. O recondicionamento de seu subconsciente era o seguinte: a minha alma está impregnada de amor divino. Sigo a maneira divina de agir, certo? A harmonia divina governa a minha vida. A minha alma está impregnada de uma paz divina. Eu possuo a beleza divina.
A minha alma está cheia de uma alegria divina. Eu sou divinamente orientada de todas as maneiras, sou iluminada pela luz que vem do alto. Eu sei e acredito que a vontade de Deus para mim é a maior medida de vida, amor, verdade e beleza. É alguma coisa que transcende os meus sonhos mais caros. Sei que Deus me ama e que Ele cuida de mim. Ela redigiu essa oração depois de haver lido o livro já citado acima, além de alguns outros. Sabia que insistindo naquelas grandes verdades, elas se implantariam gradativamente em seu subconsciente e resultariam numa transformação. A primeira coisa que aprendeu foi que só existe um poder. É impossível haver dois espiritualmente, cientificamente, matematicamente ou de qualquer outra forma. Não há lugar para coisa alguma a mais depois que se percebe que Deus é o Espírito Todo-Poderoso, vivo, é onipresente e onipotente. Se houvesse dois poderes, um eliminaria o outro e a ordem seria impossível, da mesma forma que seria também o projeto, a proporção e a simetria. Em lugar de um cosmos, o mundo seria um caos. Ela percebeu ainda que todo o bem e todo o mal que sofria eram devidos à maneira como usava o poder único, que é íntegro e perfeito em si mesmo. Chegou à conclusão de que podia usar todos os poderes das duas maneiras e que o bem e o mal eram os movimentos de sua própria mente com relação ao ser único, que também é íntegro e perfeito em si mesmo. Ela era uma mulher prudente e esclarecida. Aprendia com seus erros e logo os corrigia, instituindo novas medidas com base nas verdades que descobrira. Ela vive agora com mais felicidade e em plena paz. Como será possível encontrar a paz? Foi esta a pergunta que uma senhora me fez recentemente num clube em Leisure World. Como poderei encontrar a paz? Estou sempre lendo a respeito de estupros, assaltos, roubos, assassinatos, escassez de gasolina e todas as negociatas que andam fazendo por aí nos altos escalões. A minha resposta foi que com a mudança de atitudes, todas as outras coisas mudam também. Mostrei-lhe que sozinha ela jamais poderá consertar o mundo, nem tampouco impedir as transformações sociais, o crime e a desumanidade do homem para com seus semelhantes, mas em compensação poderia se afinar frequentemente com a presença infinita e afirmar: a minha alma está cheia com a paz de Deus. Sinto brilhar em mim a sua luz. Eu penso, falo e ajo partindo do centro divino que está dentro de mim. Disse-lhe eu ainda que esse é o método seguro para se encontrar a paz num mundo como o nosso que atravessa um período de transformações. Não existe uma lei que nos obrigue a odiar, a reprovar ou temer, simplesmente por causa daquilo que sugerem os políticos, as circunstâncias ou os jornais. Afirme então que Deus pensa, fala e age por meu intermédio. Devemos sempre nos lembrar de uma simples verdade da vida. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma condição e nenhuma difusão, seja ela pelo rádio ou pela TV, pode perturbar a nossa paz. Somos nós mesmos que simplesmente abrimos mão de tudo isso quando deixamos de controlar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e reações. Nós somos os donos e os responsáveis por todos os nossos pensamentos. Quando a pessoa só pensa em fortuna. Já faz algum tempo que eu andei fazendo uma série de conferências nas principais cidades da República da África do Sul. O Dr. Heg Barrett está sempre fazendo conferências nesse país sobre as leis da mente e foi ele quem me apresentou nos vários seminários que organizamos. Depois de um deles, em Durban, um homem veio conversar comigo. Eu acho que é verdade mesmo, sabe? A fortuna e a posse de bens materiais está em primeiro lugar na mente e depois, então, está na terra, no ar, no mar e em toda parte.
Ele contou-me então que seu pai e seu avô tinham vindo da Inglaterra para fazer fortuna na África do Sul. O avô passou muitos meses procurando ouro, mas nada encontrou. Só desistiu quando o dinheiro acabou. O seu pai, por outro lado, pesquisando na mesma área, logo encontrou um veio de ouro que mais tarde se tornou uma das mais importantes minas do país. Ele dizia que o pai era um homem muito religioso, que estava sempre rezando e pedindo a Deus para lhe mostrar onde estava o ouro e para levá-lo aos pastos verdes e às águas tranquilas. É claro que o ouro estava na terra. Mas a fortuna espiritual e mental estava no espírito de seu pai, sob a forma de uma crença implícita na orientação divina e na verdade do 23º Salmo. Aparentemente, pelo que ele me contou, o avô era um homem tenso, ansioso e invejoso, porque alguns de seus amigos tinham enriquecido ao passo que ele nada conseguia. Essa atitude levava-o a uma cegueira mental e espiritual que não lhe permitia ver o ouro, que no entanto estava bem ali embaixo de seus pés. É preciso olhar dentro de nós. Ninguém deve procurar fora de si mesmo a paz de espírito, a fortuna material, a segurança ou a força íntima. A presença divina está dentro de nós e ela é a inteligência suprema que cria todas as coisas e que tudo sabe. Não existe governo, instituição ou pessoa que tenha condições para lhe brindar a tranquilidade de espírito ou a paz interior. O nosso subconsciente é a sede do hábito e os hábitos são, por sua vez, construídos da mesma forma que quando aprendemos a andar, nadar, dançar, tocar piano, datilografar ou dirigir um carro. Nós vivemos repetindo sempre certos padrões de pensamentos e ações, um sem número de vezes, e então depois de um certo tempo tudo isso se implanta em nosso subconsciente e logo passamos a agir automaticamente. Poderíamos chamar a isso uma segunda natureza, já que se trata simplesmente da reação das camadas mais profundas da mente diante da escolha do consciente e das ações. Devemos afirmar frequentemente durante o dia inteiro o seguinte: o rio de paz de Deus satura meu espírito e meu coração. Eu repouso nos braços eternos da sabedoria, da verdade e da beleza. Devemos criar o hábito de repetir esta oração. Devemos repeti-la um sem números de vezes, sabendo sempre o que estamos fazendo e por que o fazemos. À medida que fomos continuando a afirmar e rejeitar essas simples verdades, nós nos tornaremos mais tranquilos e harmoniosos, e com isso estaremos contribuindo para a paz e a serenidade das pessoas que nos cercam. Já muitas pessoas me disseram que adorariam descobrir algum lugarzinho, alguma cidadezinha perto do mar onde lhes fosse possível encontrar paz e conforto, mas é preciso lembrar, no entanto, que nós sempre levaremos conosco o nosso espírito para qualquer lugar em que nos refugiarmos. A verdade é que estamos sempre nos encontrando. Se a mente estiver conturbada e se estivermos ansiosos e aflitos, nunca iremos encontrar a tranquilidade nem na praia, nem na montanha. Somos nós mesmos que devemos escolher a paz de espírito. Existe muita gente que está sempre à procura de um Shangri-La, onde tudo sejam bênçãos e harmonia, uma espécie de utopia onde todos partilharão de tudo em conjunto e onde todos viverão em completa harmonia, cheios de tranquilidade e alegria. O que todos nós devemos ter em mente, no entanto, é que somos nós mesmos os autores da utopia e que cada um cria a sua. Esse lugar não existe senão na mente do homem que, por sua vez, esteja bem sintonizado com o infinito e que tenha afinal encontrado a paz de espírito que transcenda a compreensão. Os problemas e desafios, as dificuldades e o turbilhão que nos envolvem incitam-nos a encontrar essa tranquilidade íntima e também fazem com que nos seja possível encontrar a nossa divindade, que nos colocará acima dos problemas do mundo. É possível a pessoa se modificar.
Devemos sempre nos lembrar que não possuímos a varinha de condão que nos permita modificar o mundo, mas sempre nos é possível a nossa própria modificação, desde que nos identifiquemos com a presença infinita e com a força infinita que existe dentro de nós e que está constantemente exigindo harmonia, paz, beleza, amor, alegria, boas ações, a lei divina e a ordem. Na medida em que fomos fazendo disso um hábito, estaremos nos elevando acima da turbulência e do caos no espírito do mundo, muitas vezes chamado espírito da raça, a lei das probabilidades ou o espírito de massa. Domine o mundo. O mundo, na interpretação bíblica, representa todos os povos que o habitam, dos quais alguns são maus e outros são bons. O espírito de massa, ou lei das probabilidades, significa a maneira como pensam 4,5 bilhões de pessoas. Todos os dias lemos notícias de guerras, crueldades, crimes, ódios, invejas, crimes de morte, conflitos raciais e lutas religiosas. E lemos também a respeito das pessoas boas e nobres que lutam e contribuem para a paz no mundo. Ninguém pode fugir do mundo nem do espírito de massa. Todos nós estamos mergulhados nisso, porque subjetivamente somos todos unos e o mar psíquico exerce a sua influência generalizada. E é por isso que devemos estar sempre em dia com as nossas orações. Vamos imaginar agora, hoje mesmo, que a inteligência infinita está nos orientando e que o poder do infinito nos anima e nos sustenta. Nós devemos sempre irradiar amor, paz e boa vontade para todos, sempre desejando para todo mundo todas as bênçãos da vida. Essa atitude será uma garantia para o sucesso em todas as linhas, sem contar que estaremos contribuindo para o bem-estar de todos em toda parte. Nós podemos, sem dúvida alguma, caminhar triunfantes atravessando o maelstrom deste mundo confuso para chegar a lugares agradáveis e cheios de alegria e tranquilidade. As nossas presunções mais íntimas, nossas crenças e convicções ditam e controlam todas as nossas ações externas. Qualquer um pode transcender. Um enfermeiro que acabava de se formar conseguiu um emprego numa clínica perto do lugar onde morava. Ele veio consultar-se comigo dizendo que seus nervos estavam em frangalhos, que seus pacientes eram quase loucos, que os telefones estavam sempre tocando e que ele não aguentava mais. No decorrer de nossa conversa, ele começou a perceber que as pessoas esperando por ele na clínica eram doentes mentais e físicos e que, na sua qualidade de enfermeiro, a sua obrigação era controlar o barulho, a confusão e as reclamações que havia na instituição. Eu lhe fiz ver que as irritações dos doentes eram a razão de ser para o seu trabalho, e que, sendo assim, ele deveria situar-se acima e que, se desistisse, ele iria verificar que a emenda era pior do que o soneto. Aconselhei-o a enfrentar os problemas corajosamente e que, se o fizesse, ele teria então ultrapassado todas as dificuldades. Ele ouviu-me e aceitou o meu conselho para afirmar: nada disso me comove. Atos 20:24. Eu vencerei todos os vexames e dificuldades. Resolveu então continuar na clínica e acabou descobrindo que a sua nova atitude modificara tudo. Como uma pessoa modificou a sua vida. Eu mantive uma conversa interessante com um homem em Johannesburg que me contou como, aos 45 anos de idade, ele se encontrava falido, desanimado, deprimido e desesperado porque o seu negócio havia fracassado e sua mulher o abandonara porque achava que ele não poderia mantê-la no mesmo padrão de vida a que estava acostumada. O ponto crucial de sua vida, no entanto, foi uma noite quando assistia a uma série sobre as leis da mente. A primeira coisa que o conferencista dissera fora: o homem é aquilo que ele pensa ser durante todo o dia.
Aquilo calou profundamente nele. O conferencista ainda acrescentou que aquela verdade era conhecida desde milhares de anos, mas que a humanidade, de um modo geral, se esquecia dela ou então não lhe dava a menor atenção. Porque da maneira como pensa em seu coração, assim será ele. Provérbios 23, 7. O coração é uma palavra antiga para o subconsciente. Tudo que a Bíblia diz é que seja lá o que for que a pessoa pense ou sinta como verdade, bem no fundo de seu coração, isso virá à tona e surgirá em todas as fases de nossas vidas. Em outras palavras, todo pensamento, ideia ou conceito surgidos da emoção e sentidos, como sendo a verdade, surgirão trazidos pelo subconsciente como forma, função, experiência e acontecimento. Através dos tempos, esta tem sido a mais notável descoberta na vida do homem. O nosso homem começa então a ter um hábito, o pensamento do sucesso, da harmonia, da paz, da boa vontade, da prosperidade e de um correto modo de agir. Não pensava noutra coisa senão nesses conceitos e trabalhou para prová-los por experiência própria. Quando surgiram em seu espírito os pensamentos de condenação e crítica às coisas que fazia, ele logo se punha a afirmar: eu sou bem-sucedido, a harmonia é minha, a abundância também é minha. Depois de alguns meses dessa atitude mental alterada, ele tornou-se um pensador construtivo. Ele me contou que atualmente tem um negócio que lhe rende alguns milhões de dólares por ano. Tem centenas de empregados e divide com ele os lucros da empresa. Há um salmo que diz: eu o colocarei no alto porque ele sempre soube o meu nome. Salmos 91, 14. Nome significa natureza e a natureza da inteligência infinita é reagir. No terceiro capítulo do Êxodo, o nome é chamado Eu Sou, ou seja, a percepção que é a função do pensamento. O Dr. Reginald Barrett, um dos professores da África do Sul, disse aos que o ouviam uma coisa muito interessante e cuja essência era o seguinte: se não houvesse a mente, eu não poderia ser visto nem ouvido. Não sentiríamos coisa alguma a respeito do mundo que nos cerca. Não teríamos paladar nem olfato para sentir a fragrância das flores em nossos jardins. A nossa mente é a base de toda a vida e é ela quem nos proporciona a vida, substância e forma para o que aceitamos, acreditando ser a verdade. Tudo aquilo que vemos é o fruto da mente invisível do homem e de Deus. É preciso ter a certeza de estarmos lembrando uma verdade básica. William James, o pai da psicologia nos Estados Unidos, disse que, na sua opinião, a maior descoberta dos últimos 100 anos estava no fato de se haver percebido a força do subconsciente. O Dr. Phineas Kimby, que começou a clinicar em 1847, dizia em suas experiências: se eu acreditasse mesmo em alguma coisa, o efeito logo se seguiria, quer eu estivesse ou não pensando nele. Isso é de grande importância porque se aplica a todos nós e mostra que, seja lá o que for que tenha sido depositado no subconsciente, ele é o que nos governa e controla. Em outras palavras, as crenças, presunções e convicções do subconsciente ditam, controlam e dirigem todas as nossas ações conscientes, sem levar em conta se estamos pensando nelas ou não. Tudo que estiver marcado no subconsciente, tanto bom como ruim, sempre aparecerá na tela do espaço. Os nossos pensamentos habituais vão aos poucos sendo absorvidos e registrados no subconsciente. Ali então tudo isso se torna leis e crenças que agem automaticamente. A pessoa que era alérgica ao suco de laranja. Em Port Elizabeth, eu mantive uma longa conversa com uma moça que dizia adorar o suco de laranja, mas que sempre lhe aparecia uma erupção no rosto depois de tomá-lo. E aquilo era muito desagradável para ela. Já sua irmã e seu irmão bebiam suco sem quaisquer resultados posteriores e chegavam até a abusar dele. Eu expliquei-lhe que aquela alergia devia ter origem em sua juventude,
quando abusava da laranja, embora lhe dissessem que aquilo lhe faria mal. Expliquei-lhe que aquilo deveria estar armazenado no seu subconsciente e que por isso a predispunha a uma certa reação e que o mesmo já não acontecia com a irmã e o irmão. Aquilo era a presunção do subconsciente que estava por trás da reação alérgica e que ela desde muito já esquecera. Expliquei-lhe como poderia remediar a situação por meio de uma oração que recondicionaria o seu subconsciente, eliminando dali o temor ao suco de laranja. Deus disse que tudo é bom. Tudo que eu bebo ou como se transforma em beleza, ordem, simetria e proporção. Eu sou harmonizada e vitalizada. Eu como o pão dos céus e bebo o vinho da alegria. Em meu corpo eu vejo a ordem, a paz, a integridade e a beleza. É simplesmente maravilhoso. Ela deveria escrever essas verdades repetindo-as para o seu subconsciente de modo que, aos poucos, pudesse se livrar daquela crença errada. Ela sabia que o consciente controla o subconsciente e alguns dias atrás recebeu uma carta sua com uma foto onde parecia bebendo suco de laranja. Tendo descoberto o poder que possuía em seu interior, a moça encontrou um novo sentimento de liberdade e paz de espírito. Pratique esta verdade. Tudo aquilo que o consciente julgar ser a verdade é logo aceito pelo subconsciente cuja infinita inteligência começa a aceitar e executar o que foi sugerido pela presunção. Ela, falsa ou verdadeira, transforma-se em fato e é projetada na tela do espaço. Verificando que isso funciona. Alguns meses atrás eu disse numa de minhas palestras dos domingos, no Teatro Saddleback, em Eu Toro, que sempre aconteceria aquilo que alguém acrescentasse a eu sou, com sentimento e compreensão, e uma pessoa que lá estava disse para si mesmo, eu vou experimentar. E então muitas vezes por dia ele afirmava bem alto quando isso fosse possível. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou feliz. Eu me sinto maravilhoso. Enquanto dirigia na estrada, ele continuava dizendo a mesma coisa. Aquilo se tornou um hábito para ele e logo verificou que era uma válida lei da vida. O seu negócio, a sua saúde e as suas relações com a família passaram por uma notável transformação. E ele então descobriu que a mudança de sua atitude na vida resultara na mudança completa em tudo mais. A nossa mão direita. Um amigo mostrou-me recentemente uma notícia no jornal contando como a mão de um homem fora decepada no pulso porque ele roubara 2 vezes. E a notícia dizia ainda que a lei era estipulada no Alcorão. Todas as Bíblias do mundo possuem um sentido interior e por isso não devem ser interpretadas literalmente. Em Mateus 5:30 ele diz: E se a mão direita ofender-te, corte-a e atire-a longe de ti. A Bíblia está cheia de parábolas, alegorias, metáforas, símiles e enunciados crípticos. As parábolas possuem um sentido ostensivo e um outro oculto. É com a mão que o homem cria, molda e dirige. A função da mão é naturalmente ditada pelos pensamentos. Se, por exemplo, pintamos um quadro monstruoso e feio, podemos modificar o nosso espírito identificando-nos com a beleza indescritível de Deus para pintar uma coisa que represente para sempre a beleza e a alegria. Se o trabalho ou as criações artísticas forem completamente improdutivos, o melhor mesmo será desistir definitivamente. Em outras palavras, o melhor mesmo será mudar a nossa atitude mental. Se não estivermos obtendo bons resultados nos negócios ou na profissão, isso só poderá ser devido aos nossos pensamentos ou então ao nosso conceito a respeito de imagens. Será então preciso mudar de pensamentos. Em um dos países do Oriente, eu perguntei ao guia o significado de uma placa no parque e ele me informou que ela literalmente significava:
Decepe seus pés, o que em nosso linguajar significaria: não pise no gramado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes fará sem parábolas. Mateus 13:34. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mateus 5:29. O olho significa a percepção espiritual, a nossa compreensão, a maneira como consideramos as coisas e como vemos a vida. Quando um menino chega a compreender uma complicada equação algébrica, a sua exclamação é: "Estou vendo como é." Isso significa que ele compreendeu perfeitamente. Se acharmos que não há solução para alguma coisa, ou se nunca progredirmos na vida, o melhor mesmo será arrancar o olho. Em outras palavras, devemos desistir de nossa estúpida atitude para chegarmos à conclusão de que somos filhos do infinito e que nascemos para vencer. Devemos nos convencer de que contamos com a orientação divina e vivemos sempre numa alegre expectativa de conseguirmos o melhor, porque então é isso mesmo que acontecerá. Será bom começarmos a ver línguas nas árvores, sermões nas pedras, canções nos riachos que correm e Deus em tudo que existe.